Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carol. Oi, Dani. Seja muito bem-vinda, Muito obrigada. Carol. Hoje o nosso bate-papo é sobre moda sustentável. Maravilha. Bom, eu vou falar da parte que me cabe, que são os tecidos, e a Carol vai falar sobre a sustentabilidade. Mas antes, eu quero contar por que eu tenho essa relação com moda e sustentabilidade. Porque a Carol, por exemplo, ela vem desse universo que ela aplica, depois ela vai ficar, na sequência vai falar um pouquinho melhor, que ela aplica, né, no dia a dia dela, nas empresas. Agora comigo, eu quero contar como que aconteceu essa relação. Bom, eu sou consultora de estilo há 11 anos e lá atrás não tinha muita informação a respeito de tecidos. Hoje você faz um curso de consultoria, tem na grade sobre tecidos, ou tem profissionais que ministram cursos especificamente para a área de moda, para a área de consultoria. Mas na época não tinha, e eu passei por uma situação que me instigou a buscar informação sobre, sozinha. Eu fui atender uma cliente, Carol, e aí ela queria tecidos leves e confortáveis, mas que não amassassem. Ela Fácil. Fácil. Só que eu não tinha conhecimento suficiente na época para dizer para ela de pronto assim, ó, desculpa, mas você tá pedindo uma coisa que é muito difícil. Ou até impossível, né, na verdade. Sim. Ela tinha 2 pilhas de roupa e ela falou assim, tá vendo essas peças aqui? E eram peças bem levinhas, bem confortáveis, no toque, viscose, algodão. E tinha outra pilha de peças, assim, que não amassavam. Ela falou assim, eu quero tecidos confortáveis como esse, mas que não amassem como esse. Eu fui embora de casa, pra casa, com aquele meme da Nazaré na cabeça, tipo assim, como que eu resolvo o problema dessa cliente? Só que assim, a gente tá falando de muitos anos atrás, e eu realmente não soube responder pra ela no primeiro momento. E comecei a ir atrás dessa informação, e aí eu caí no assunto de tecidos, assim, de cabeça, e eu fui estudar a respeito. E eu me apaixonei, eu falei, uau, faz muito sentido entender sobre tecidos. Na verdade, não faz sentido eu atuar com o que eu atuo sem falar sobre esse assunto, porque o tecido, ele dá o tom para muita coisa, né? Ele responde muitas coisas. Ele responde o valor que você está pagando uma peça, ele responde sobre a função daquela peça, né? Se ela vai esquentar ou não, se ela vai aquecer, né? Porque esquentar ou não não é necessariamente ruim, porque no inverno a gente precisa, né? Sim. Ficar um pouquinho mais aquecido. E aí eu comecei a entender as características do tecido e pensei, foi um caminho sem volta, digamos assim. Nunca mais larguei esse assunto que virou assim, dos meus preferidos nos atendimentos, e eu brinco que eu faço quase que uma lavagem cerebral do bem a respeito de tecidos. E as minhas clientes, hoje em dia, quem está assistindo comenta se faz isso, já vai direto para essa etiqueta de composição, porque depois que você conhece, você não... É o selo Dani de cliente, é isso? Isso. Inclusive eu tenho uma sócia no brechó. Então, isso me levou a eu abrir um brechó também. Tem uma sócia no meu brechó que ela fala assim, você criou monstros, porque a pessoa tá lá, vê a peça, qual é a composição do tecido? Eu falei, então beleza, todo mundo aprendeu, né? Então a minha relação com o tecido nasceu de uma situação que me gerou uma dúvida, que eu queria resolver o problema de uma pessoa, eu precisei estudar para poder explicar para ela que não era viável aquilo que ela estava buscando por. E hoje, nos atendimentos, eu entrego um material que tem ali as suas características de tecido. Hoje eu falo sobre sustentabilidade sempre para o viés da roupa, né? Então, assim, eu não fui fazer um curso eu não me especializei em, mas o dia a dia me pediu, e aí eu me aprofundei nisso. E aí eu fui estudar que o buraco, digamos assim, é muito mais embaixo, né? Porque o mercado da moda é o segundo mais poluente, ficando atrás só da indústria petrolífera. E no dia a dia a gente deixa passar isso e só se veste, na verdade, né? A gente só usa as coisas, a gente só usa o plástico. Mas, por exemplo, hoje está um calor de matar. E eu brinquei com a Carol aqui fora. Carol, a culpa desse calor também
é do poliéster, né? Justo. Então, feita essa introdução, eu gostaria que a Carol agora, né, falasse um pouquinho como que a sustentabilidade entrou na vida dela, como que é o trabalho dela. Legal. Bom, primeiro, brigadíssimo pelo convite. Adoro qualquer papo, qualquer convite para falar de sustentabilidade, eu tô dentro. E é muito engraçado que você falou, né, que você entrou na questão da moda, dos tecidos, etc, e é um caminho sem volta. E para mim a sustentabilidade foi a mesma coisa. Eu costumo brincar que a minha carreira é meio esquizofrênica, porque eu sou formada em hotelaria, nunca trabalhei em hotel, fui para a área de eventos, depois descobri a sustentabilidade quando eu fui morar fora e nunca mais larguei. Então, dá uma bugada às vezes nas pessoas, mas repertório traz muita experiência diversa para ter um olhar mais crítico, uma análise mais macro, que é o que ela pede, né, hoje. Eu estou há 10 anos nesse mercado, né, nesse segmento da sustentabilidade, sempre estudando muito e aprendendo horrores. E a sustentabilidade, né, para quem ainda não tem tanta clareza sobre o que ela é um conceito que foi criado há mais de 40 anos. E ele vem sendo ajustado e adaptado a uma linguagem mais didática, para que as pessoas entendam que não é coisa de empresa grande, que não é coisa de governo, que não é uma coisa de quem pode. É para todo mundo e impacta a vida de todo mundo em qualquer lugar. Então, a gente tem os 3 pilares que são os mais conhecidos. Algumas vertentes você vai ter mais 2 pilares, que vão até a questão da regeneração, né? Porque a gente chegou num ponto do planeta de aquecimento e etc., que coisas a gente não consegue mais reverter. A gente vai regenerar, né? Então, mas o básico são os pilares ambiental, social e de governança, né? Então, esses 3 pilares, como que a gente, pessoa física ou empresa, qualquer pessoa, impacta o ambiente onde vive. Então, como as suas ações impactam diretamente esses pilares. E impactam positivamente, mas como a gente está vendo hoje, inclusive neste calor do deserto que vivemos hoje em São Paulo, nessa só não é ar-condicionado nesse exato momento, segunda onda de calor do semestre, né? Muito mais negativos do que positivos, né? A boa notícia é que tem muita gente trabalhando muito para reverter, regenerar, mas também não danificar mais, né? Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, que é o que, né, faz parte da sustentabilidade, o significado dele é consumir os recursos atuais sem prejudicar os recursos futuros. Então, eu consumo o que eu tenho para as próximas gerações poderem ter também. E a gente está fazendo exatamente o contrário. Atualmente, a gente consome muito mais do que a gente pode. Por isso a regeneração que eu comentei, né? Para poder lá no futuro ter. Então, é uma questão de mindset, uma questão cultural que as empresas precisam pôr na cabeça, que as pessoas, os consumidores são os mais... É quem mais tem poder nessa história toda. E eu falo isso, as pessoas ficam me olhando. Falei, gente, tá na mão de vocês, como tudo. Né? O consumidor, ele dita quem vai consumir o quê e como. E por quê? Porque é bonito, porque é legal, porque me deixa me sentir mais bonita, porque é um ato político, ou porque me esquenta, me aquece, enfim. Mas o consumidor que vai ditar isso. Exatamente. Você sabe que há alguns bons anos atrás, eu já estava estudando a respeito e tal, e eu me recordo que em um reality, se eu não me engano foi o Big Brother, aconteceu uma situação de uma rede de restaurantes enviar lá para os participantes os seus... Eles faziam o merchan lá lanches. E tal, mandaram os lanches e tava tudo com plástico. Só que a galera caiu super matando em cima disso. Depois da ação seguinte que essa marca fez dentro do programa, eles já mandaram materiais, né, de papel e tudo mais. Então, isso é muito bacana, porque a gente consegue ver que o consumidor pode ser até uma minoria. De fato, infelizmente é. Né? Ainda é. Ainda é, por enquanto é, né? Mas o consumidor tá mais de olho em relação a isso. Né? Tá observando ali os hábitos de consumo. Se a gente pega uns anos atrás, bons anos atrás também, tinha um hábito que era comum, e hoje a gente pensa assim, meu Deus, como que a gente fazia isso? Que é fumar dentro de um ambiente fechado.
Eu tinha uma chefe que fumava na mesa dela, na minha frente. Nessa distância que a gente tá aqui. Não era normal na época? Era. O que você pensa hoje? Muito. Cara, se alguém fumar perto de você, pode ter até uma distância maior. Você não vai suportar aquilo, você vai olhar feio, socialmente não faz mais sentido, né? Então, eu falo que eu, ou as pessoas para quem eu dissemino esse conteúdo, pode ser uma gota, mas a gente consegue fazer um oceano junto aos poucos. Com certeza. Né? Então, eu acredito que, e por isso que você está aqui hoje também, porque é um dos assuntos que eu busco levar para frente, assim, né? Que é essa questão do ter a consciência de. Não é aquela coisa assim que você vai de um dia para outro mudar a sua vida. Até porque eu acredito que quando a gente tem esse tipo de ação, movida por uma questão assim muito de emoção, você não sustenta aquilo, né? Você começa a usar, sei lá, menos plástico de um dia para o outro, de repente você fala, mas é muito mais prático eu fazer isso, muito mais prático. E de fato pode ser até mais prático, né? Então é realmente uma mudança de comportamento, porque você está enxergando ali o todo no meio ambiente, Exato. né? E a roupa é uma maneira de nós mudarmos a maneira, o jeito de ver a moda e sustentabilidade juntos, é uma maneira de ver o mundo mais sustentável. Sim. Porque roupa é um ato que, uma das primeiras coisas que você faz pela manhã, é você escolher uma roupa que você vai vestir, né? Então, existem vários tipos de fibra de tecido, cada uma com a sua característica, e tem o sintético, que é o poliéster, que nada mais é do que plástico, petróleo. Pois é. O próprio. O poliéster. O grande vilão da história. É uma questão a pensar. Existe muita gente que fala que você não pode consumir. Eu não vou por essa linha extremista, porque o que acontece? A gente precisa avaliar o cenário individual. Então, às vezes, eu vou atender uma pessoa para etapa de compras. E a pessoa tem ali um orçamento restrito. E ela não vai poder consumir uma peça, uma fibra com valor de um custo mais alto, que ela precisa de uma quantidade maior. Então, nós recorremos ao sintético. No entanto, eu sempre vou explicar, né, o impacto daquilo. Porque o impacto do sintético, ele não tá só ali no descarte. Quanto tempo demora para decompor um plástico? 400 anos para mais, né? 300, 400 para mais, 400. Depende do plástico. Então imagina quantas gerações o seu sobrinho, o seu filho, o seu afilhado vai, né, um plástico vai estar, né, acompanhando aí. E então o que eu explico é sobre esse impacto que, como eu falei, como eu estava falando, ele vai além da decomposição, mas quando a gente lava uma peça de poliéster, soltam os microplásticos na máquina de lavar, vai para a água. O que acontece? Vai para o lençol freático, polui os rios. O que tem no rio? Peixe. O que a gente come? Peixe. Então volta pra gente. Volta. A gente já tem várias matérias dizendo que a gente está consumindo plástico. Que se encontra no nosso organismo já microplásticos que a gente consome. Que estão na nossa comida, não só no peixe. Estão no agrotóxico do alface, do tomate. Estão nos pesticidas das frutas, né? Porque é isso, vamos consumir todos orgânicos a vida inteira. Não, tem gente que não tem dinheiro. O que você vai fazer? Todo mundo acha que, não, porque a sustentabilidade não é pra mim, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Empresa, pessoa física, isso é o que eu mais falo. Gente, sustentabilidade é para todo mundo. E não é que você, a sustentabilidade está na minha vida inteira. Não, não está. Ela nunca vai estar. Eu acho que ela nunca vai estar. Pode ter várias pessoas agora que estão ouvindo falando, é louca. Como assim ela está dizendo que nunca vai ser? Eu acho um sonho um pouco... Seria lindo, mas eu acho muito difícil. Por quê? Porque somos indivíduos, somos comunidades, coletivos diferentes. Temos necessidades diferentes e contextos diferentes. Eu hoje posso ir comprar uma alface orgânica no mercado. Legal, bom para mim, tô consumindo menos agrotóxico. Mas uma pessoa que tem uma condição um pouco menos favorável que a minha, talvez não possa. Ou ela precisa comprar 3 pés de alface ao invés de 1, porque eu moro sozinha, então 1 para mim resolve. Mas ela tem 3 filhos em casa para alimentar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sacrificar o orçamento dela para comer orgânico ou ela vai
segurar o orçamento dela, que ela conhece melhor que qualquer pessoa, para alimentar os filhos dela, entendeu? Então, são prioridades de vida, sabe? Ah, quero comprar uma roupa linda. Putz, essa maravilhosa aqui de algodão 100% custa R$1.000. Putz, maravilhoso, sustentável, lindo. Essa aqui de poliéster ou um couro mais ou menos sustentável, fake talvez, não sei, custa 500. Qual que eu vou comprar? Eu posso comprar de 500 hoje, eu não posso comprar de 1.000. Isso não quer dizer que eu não seja sustentável, que eu não busque esse caminho. E aí o que acontece? Quando eu falo a questão do consumo, tá na mão do consumidor, por quê? São os consumidores que vão dizer para as empresas e vão criar a demanda de produtos mais sustentáveis, feitos de materiais que não são poluentes, de fibras naturais, de pigmentos naturais, no caso da roupa, para atingir as roupas, etc. Né? De fibras que não são tão, de repente, biodegradáveis, por aí vai, né? Eu te falei, eu não sou expert em tecido, mas insumos que sejam não tão nocivos para o planeta, né? E que na sua cadeia de valor e de vida não impacte, porque é isso. Essa peça aqui de 100% algodão é maravilhosa, 100% algodão não polui, tá bom? Mas aonde você comprou essa peça? Eu comprei no Vietnã, onde tem mão de obra escrava. De criança. Socialmente, na sustentabilidade, não é legal. E como é que ele veio pro Brasil? Ele veio de avião e emitiu 50 milhões do número lá, que eu esqueci agora, de CO2. Ambientalmente também não foi legal. E a empresa faz a moda 100%, mas eles têm uma cadeia de fornecedores que não é totalmente transparente. Que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai e no que acredita. Então, na governança, que é o terceiro pilar, também não é muito bom. Mas é 100% algodão. Tá vendo? Não dá pra fazer tudo. Uhum. Mas você precisa... Não é só porque uma coisa é linda e maravilhosa que ela se sustenta. Porque é aí que veio o greenwashing. Como a história daquelas vinícolas no sul do Brasil. Super renomadas, de qualidade superior a quantos anos, né, existindo por lá, tinham na rede de fornecedores pessoas que trabalhavam em condição de escravidão. Mas o fornecedor terceiro não é problema meu. É sim, você contrata ele. Você paga ele, você é responsável por isso também. Uhum. Sabe? Então, Sim. não é só num lugar ou no outro. Tem que ter uma coerência. Mas, de novo, não vai ser 100%, é muito difícil, porque somos humanos, as empresas também têm suas condições de dinheiro, né? De poder investir ou não, de aonde que ela vai priorizar ações mais sustentáveis e em outros lugares, talvez não idealmente, mas vai ter uma política boazinha lá, mas não vai ser ideal, sei lá, alguém de sustentabilidade hardcore que fale, não, mas isso aí não está de acordo. Não, calma. Está de acordo com a realidade daquela empresa. Sim. Assim como a história da realidade da moça que compra alface orgânico e a que não compra. Sim. É a mesma coisa. Sim. Entendeu? Levar a consciência né? Porque você coloca, quando você estabelece uma regra absoluta, você está colocando todo mundo na mesma régua. Exatamente. E cada um tem uma realidade, cada um tem um bolso, cada um tem uma rotina. Exatamente. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão de cada um tem a sua realidade, pensando em tecido. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, eu até queria consumir a seda, mas aí tem uma questão da manutenção dela. Eu não tenho tempo, ou eu não posso levar para a lavanderia o tempo todo, ou a pessoa até tinha condições para pagar a lavanderia, mas ela não tinha uma questão de gestão de tempo. De rotina, né? Sim. Né? Então veja como é importante entender o cenário de cada um e você adaptar isso à tua realidade, mas com a consciência Então, uma das pessoas de um workshop que eu ministrei no sábado, me falou que não sabia que poliéster era plástico. Sim. E tudo bem. Né? Às vezes a pessoa... Porque como eu falo muito a respeito desse assunto... Pouca gente sabe, Dani. Pois é. Que a Você gente fizer uma pesquisa... Eu acabo ficando numa bolha. Pessoal, poliéster é plástico, né? Vamos... Vem do petróleo, que nem o gloss que a gente põe na boca. Petróleo. Exatamente. Tudo. Essa caneca aqui, petróleo. Não vai fazer. É o que tem, né? Então eu acredito muito que
levar isso para frente, né, de uma Super. maneira leve, É, que não é absoluto, mas é exato. que você passa a repensar os seus hábitos. Aí, repensando, você começa a, de fato, mudar, Ajustar, ajustar no seu dia a dia. Não é mudar, exato. é isso, é Você ajustar. adapta ao que você pode, Exatamente. né? Então, hoje a gente pensa no canudinho de plástico, o que Sim. mais? Tem a bexiga. Esses dias eu vi um vídeo na internet, era muita bexiga. Aquilo foi me dando uma aflição. Porque o que é a bexiga, né? Exatamente. Né? Muito plástico. Aí o povo coloca, faz aquela. Eu acho que era um chá revelação, sei lá. Meu Capaz. Deus. Abafa. Total. E aí as bexigas foram foram ao vento passear, né? Mas foram pra onde, né? Elas foram pra algum lugar. Sim, pra atmosfera. Pra Caíram no chão atmosfera. depois. Pois é. Aonde? Num aterro, num rio? Falando em aterro, quando a gente traz. Vamos fazer o link, né? Então, Aham. uma peça de poliéster, pelo menos 300 anos para se decompor. Uhum. E aí, imagina o quanto de produção que o mercado da moda, né, movimenta milhões, trilhões, produz e fica parado. E essas peças, porque essas cadeias de fast fashion, elas têm uma média aí de 50 coleções ano. Então, assim, se a cada 10 peças vende, sei lá, 3, Uhum. imagina as demais, para onde que vão? Vão para um aterro sanitário, porque quando a gente pensa no Chile, a gente pensa que a gente vai fazer um turismo, passear, Uhum. mas existe um lado Existe. que muita gente não conhece, né? Sim. Não só o Chile, né? Você Não tem só o o Chile. deserto da Patagônia, você tem um país da Europa recentemente também recebeu, e você tem pelos mares do mundo, né? Porque os lixos da Europa, da China, às vezes o nosso, eu não tenho notícia do nosso, mas não vou dizer que não tem, em containers, em navios rodando pelo mundo, porque não tem onde colocar. Não tem onde... Imagina, gente. Quando você fala, né, de resíduo de moda, eu acho que, se não me engano, foi a Fashion Revolution que até lançou esse estudo. Em 2021, no Brasil, se produzia 8 bilhões de peças de produtos de confecção ano. E 1% disso só era reciclado. Agora, em 2023, acho que aumentou, sei lá, 4%. E só Brás e Bom Retiro são 63 toneladas de tecido que sobram por dia. Por dia. Eu trouxe essa É informação surreal, gente. numa palestra, as pessoas ficaram assim, como assim? Tonelada por Do nosso dia. lado. Tá falando de um... É. E Imagina quantas são, né? E mundialmente. quantas confecções tem ali que a gente sabe? As legais, as ilegais, estão todas lá, gerando resíduo que vai para Sim. onde? Exatamente. E antes de você pensar nesse assunto, de você estudar sobre ou ouvir falar, é uma coisa tão distante, né? Muito. Porque o que a mídia vende? O que acontece quando você entra numa rede social? Tudo É é o estímulo do lindo. consumo. É É. tudo muito bonito. O que você pensa quando você quer ir a um evento, você pensa numa roupa nova, o consumo. Mas ninguém fala sobre o pós disso, né? Bom, como eu estou há 11 anos nessa área, o que eu sempre vi? Mulheres desapegando de peças que elas compraram por impulso, ou que elas usaram pouco, ou que, enfim, alguma razão que a peça ficou parada no armário. Uhum. Por conta disso, saíam sacolas e sacolas, e muitas vezes elas falavam assim: o que eu faço com isso? E por diversas vezes eu encaminhei para lugares específicos, né? Mas tinha gente que pensava assim, falava assim: então, sabe o que é? Eu paguei caro nisso. Eu não queria dar. Porque eu sei que a pessoa não vai dar o devido valor e não sei o quê. E aí eu pensei, e eu sempre tive uma inquietação com essa questão, Uhum. e esse ano eu abri um brechó que começou com desapegos de clientes, Uhum. e aí eu me uni a uma sócia que compartilha das mesmas questões em relação à sustentabilidade dentro da moda comigo, ela é engenheira, Legal. e nossa, assim, foi dando super certo, e as pessoas recebem ainda hoje as peças e falam assim: nossa, tá impecável, tá linda, porque tem peça que vai com etiqueta pra casa Eu das imagino, pessoas, né? né? E Quem nunca, né, Dani? quem nunca Mulher, comprou? principalmente. A gente gosta de comprar, eu gosto de comprar.
Tô aqui falando de gostoso. sustentabilidade, mas eu tenho umas 3, 4 lá no meu armário. Sim, e tudo Que faz tempo que eu acho que eu usei, sei lá, uma vez na vida e estão lá, mas eu falo, não, eu vou usar um dia. Aí no dia tal vai rolar. Ou eu vou emagrecer 1 quilo pra caber direito aí. Sabe assim? Tá lá. Roupa é pura emoção. Eu sempre falo que roupa é uma Total. questão, assim, terapêutica, né? É. Então, nós mulheres somos muito levadas por questões emocionais em relação ao consumo. Então, a roupa é onde mais pega, assim. Sim. Então, tem muitas e muitas mulheres que têm esses excessos no seu armário sem muito saber o que fazer. Uhum. E então, como eu tenho uma base de pessoas que gostariam de consumir e na outra ponta, pessoas que querem desapegar, e somado ao propósito que eu entendo que está dentro do meu trabalho, que basicamente é, além de trabalhar a autoestima, mas falar sobre a sustentabilidade, eu uni isso tudo e abri o brechó. Porque o que acontece? Na minha área, as pessoas relacionam a um certo glamour e tudo mais, né? Fala-se muito sobre fazer publicidade, aí as pessoas, né, distribuem o seu cupom de desconto. E o que é bacana, porque a maneira de consumir mudou. A pandemia mudou muita coisa, o online se fortificou muito. Eu vendo a publicidade, então, assim, o cenário de venda, de apresentação do produto mudou muito, né? Mas eu vou um pouco, até quase na contramão, que eu brinco assim, que ao invés de distribuir cupom, eu prefiro distribuir conteúdo para falar sobre você consumir de uma maneira mais consciente. Né? Sim, e você gera uma circularidade. Exatamente. No processo. Então, eu tô falando lá que eu tenho 4 peças no meu armário. Tô olhando para elas, vou falar qualquer dia desse, vou mandar pra Dani. Não vou usar, vou mandar para você vai vender para outra pessoa que vai amar e vai usar 50 vezes por semana. E tava parada no meu armário. Agora, ao invés daquilo virar lixo para um aterro poluir mais, ela ganhou uma sobrevida e ela deu autoestima para uma outra mulher e ela está sendo usada, então ela está cumprindo a missão dela de vida, de existência. E é isso, e sem que outra tenha que ser produzida e a gente tenha mais um excessivo de roupa rodando pelo planeta. Então, e a coisa do brechó é uma coisa, eu acho muito legal porque ela é simples. É um conceito simples, né? Então, você tem sobra de alguma coisa, o que você faz? Você doa ou você vende para quem você quiser, certo? Maravilha. Ou você ressignifica. Eu tenho algumas peças no meu armário que era um vestido que eu transformei em saia e blusa, que eu transformei só em vestido, que eu fiz vestido, que eu virou bermuda, sabe essas coisas? Também é uma forma de você reaproveitar as roupas, né? E de você aumentar o ciclo de vida delas, evitando cada vez mais que elas vão parar num aterro, num lixo qualquer no meio da rua. Sustentável que já existe, certo? Exatamente. Você está aproveitando o que já existe, você não está produzindo mais em excesso. E o que é legal do brechó é que você está estimulando as mulheres, as consumidoras a fazerem parte disso. Sim. Então é aí que você começa também a mudar a cultura, mudar comportamento. Por que eu vou comprar no brechó se posso comprar um novo? Cara, porque no brechó você pode comprar coisa nova igual em qualquer outra loja, por um preço muito melhor. E às vezes você encontra peças de marcas que você acha que, imagina, sei lá, pega uma Marc Jacobs da vida. As bolsas são maravilhosas, os óculos mais ainda. Mas acho que eu vou entrar numa Marc Jacobs na vida? Acho bem difícil. Mas aí pode ser que num brechó tenha algo de Marc Jacobs que seja acessível para mim. Exatamente. Que eu não teria se eu fosse na loja. Não então, faz mais sentido para uma pessoa, mas a outra vai ficar tão feliz, isso é tão exatamente, legal, né? Todo mundo ganha. Eu falo, todo mundo ganha. Ganha quem vende, ganha quem consome e o ganha o planeta também ganha. Exato. Né? Você motiva, você produz gera uma demanda nova, você gira a economia, você evita desperdício no meio ambiente e você traz possibilidade para outras pessoas de consumirem algo que elas não consumiriam normalmente. E às vezes a pessoa não tem condições ou simplesmente a pessoa quer consumir de uma maneira mais consciente. Eu tenho clientes que têm poder aquisitivo para comprar, né, onde ela quiser, sim, mas ela tem um viés assim, olha, eu me preocupo com o tecido, olha, não vou pagar R$1.000 num poliéster. Sim. Isso é bacana, né? Muito. Porque não é sobre dinheiro só.
Mas é longe de ser. Longe de ser, exatamente. É sobre consciência, né? É consciência, é consumir conscientemente. Exatamente. E como que você vê, assim, os impactos da moda na sustentabilidade? Você acha que a melhor forma de... Não dá para reverter o quadro, mas a gente consegue acalmar a situação. Sim. É o brechó, é o consumidor tendo a consciência e diminuindo esse consumo, porque quanto mais vai se consumindo, aumenta a demanda, né? Mais as empresas estão produzindo. Como que você vê isso? Eu acho que a moda, como você falou, né, é o segundo segmento mais poluente do mundo e é um dos segmentos que mais apresenta casos, por exemplo, de mão de obra escrava na sua cadeia de valor, que é uma questão muito séria. E eu acho que ela tem um impacto muito grande e ela pode ser muito positiva. Óbvio, o que foi feito não dá para desfazer. Mas você consegue... o que eu digo assim, o poder está na mão do consumidor, só que o poder de um modelo de negócio mudar está na mão da empresa. Então, um alimenta o outro. Na sustentabilidade não é assim, o meio ambiente é mais importante. Não, o meio ambiente vai afetar o social, que vai afetar a governança, que vai afetar o meio ambiente de novo e vai ficar assim por resto da vida. Então, o que eu faço aqui hoje está afetando você de alguma forma, está afetando o planeta de alguma forma, né? Então, é importante entender que é integrado, não é independente. Um não vive sem o outro. Então, quando o consumidor começa a pedir um produto mais sustentável, mais conscientemente viável, menos impactante no ecossistema, que seja, e ele começa a falar para a empresa, cara, eu não vou mais consumir seu porque você não faz assim, eu vou trocar de marca, né? A empresa começa a falar, putz, eu vou perder cliente, perder dinheiro, né? E tem muita empresa que ainda hoje acha que não é tão sério assim, porque não é todo mundo que faz isso. E aí a gente vai para aquela questão de poder aquisitivo, de coisas sustentáveis ainda hoje, por quê? Porque não é todo mundo que tem acesso. Quanto mais demanda a gente tiver, mais eles terão que produzir coisas mais acessíveis. Economia, né? Quanto mais demanda você tem, você produz mais, barateia o processo e todo mundo consegue comprar. Então, a empresa entendendo isso, ela vai ajustar o modelo de negócio dela, ela vai pensar uma alternativa para o produto dela ser mais ambientalmente, menos impactante negativamente e vai voltar para o consumidor. E aí ele vai começar a consumir. Quando ele achar, putz, mas agora a gente podia ter um produto XYZ, o que você acha? Daí a empresa vai lá. Então, um alimenta o outro. E aí a empresa, no todo da empresa, ela vai afetar a cadeia de fornecedores dela, que são outras empresas e outras pessoas físicas que estão trabalhando e também impactando todo dia. Vai impactar seus colaboradores, que vão começar a olhar o que eles fazem de uma outra forma, e o que eles comem e o que eles consomem de uma outra forma. A comunidade onde eles estão inseridos, então aqui no shopping, o entorno do shopping, as pessoas vão começar a olhar e falar, putz, interessante isso aqui. É muita gente que se impacta diretamente disso, mas a gente não percebe na prática, porque é um pouco intangível, de certa forma, né? Sim. Mas é muito real. Então, a moda tem um papel muito importante. E social, da questão do trabalho, de ter condições justas de trabalho, de trazer acessibilidade para marcas e vestuários para todos, que sejam de qualidade, que sejam duráveis, que não sejam poluentes, né? A questão da governança, transparência. Hoje em dia existe uma polêmica muito grande no segmento da moda, porque pouquíssimas empresas abrem seus números. A gente produziu tantos produtos, a gente gastou tanto de água na produção desse item, ou a gente tem tantas mulheres negras trabalhando para a gente tem tantas pessoas com deficiência trabalhando na nossa força de trabalho. Eles não abrem muito. Isso é uma questão. Porque você está escondendo o quê? Quem tem medo esconde alguma coisa. Na minha opinião, é assim. Você está escondendo é porque não está legal. E isso é muito sério. Isso seria a parte da governança das empresas, de abrir para o consumidor. Porque aí o consumidor sente parte daquilo. E aí ele se fideliza. Sim, né? E cada vez mais o consumidor está indo atrás de informação para poder questionar, né? Hoje eu estou usando uma peça, esse body, ele é feito com uma poliamida. Poliamida é um vizinho ali do poliéster, geralmente é usado para fazer maiô, body, e ele é mega confortável, isso
eu gostei bastante na peça, mas o que mais me chamou a atenção, porque eu posso encontrar poliamida em qualquer lugar, mas essa daqui, ela tem em sua composição algo que na hora do descarte, ela é Uhum. biodegradável. Olha que massa. Então, assim, essa é uma maneira também das empresas contribuírem, Sim. né, para uma questão mais sustentável. Sim. E obviamente, quando a empresa que eu comprei esse body, chama Revival, de Curitiba. Beijo, Má. E a consumidora também se conecta muito com isso, porque ela traz essa informação ali na embalagem, quando você compra, ela fala a respeito da questão da sustentabilidade, né? Sim. Então, todo mundo ganha, o consumidor se conecta com ela, Exato. né? E ela consegue cumprir o papel dela, porque a marca é feita por mulheres, enfim, tem toda uma questão em volta aí. Sim. E é muito, muito, muito interessante de ver alguém levantando essa bandeira num mercado que é competitivo, né? Sim. Você olha aí para essas chinesas e afins que produzem em larguíssima escala e é assustador, né? É assustador. É assustador, porque produz e, sei lá, um terço daquilo não é vendido e vai pra onde? É surreal. Então, Sim. assim, eu sou um pouco contra hoje fast fashion. Eu acho que tinha que ser revisto. Não sei, precisa existir uma forma Eu acredito de fazer isso diferente, sabe? Todas as marcas estão revendo, porque cada vez mais o consumidor tá atrás de informação, tá, né, buscando entender a respeito disso. E quando você olha para grandes cadeias do mercado, por exemplo, você pega a Pernambucanas, lá dentro eles têm um processo de comprar peças dentro do Shopping Cidade Jardim. Então eu tô falando assim, desde uma cadeia mais simples até o luxo. Sim. O mundo está entendendo que a gente precisa repensar o consumo. Tá no hype, infelizmente. Eu preciso falar isso porque tá, né, Carol? Sim, tá. Tem gente surfando na onda, mas tem gente que tá ali realmente muito fiel ali ao teu propósito. Sim. E se a pessoa tá surfando na onda, mas que seja assim também, que ela consiga impactar outras pessoas, né? Sim. Então, que a gente consiga cada vez mais, né, levar para os quatro Não, cantos. é que ela assimile aquilo, né? Que não seja só surfar a onda, que ela fique na onda. Exatamente. Porque ela vai ver que dá resultado, e resultado positivo. Exatamente. E, para finalizar, quero te fazer uma pergunta. Diga. O que, na sua opinião, a indústria da moda ainda não entendeu a respeito da sustentabilidade? Que ela não entendeu? Não entendeu. Que abrir os números dela é importante. Que ela precisa registrar os impactos que ela tem no planeta. E ela precisa contar para todo mundo. Para ela poder conseguir fazer uma ação de mitigação e reverter alguns dos danos que ela já causou. E também investir na circularidade. De alguma forma, que seja com pontos de coleta de roupa, que seja com vender serviços de reparo dentro da loja, ou traz aqui que a gente doa para algum lugar. Você vê pouquíssimo isso hoje em dia, sabe? E aí também eu acho que assim, por exemplo, usar produtores locais dos insumos que usam, mão de obra local, porque aí você de fato contribui para aquela economia dali, pequenos produtores, pequenas costureiras, né? Capacita as pessoas para fazer um trabalho melhor e mantém elas ali naquela força de trabalho, sem ter aquela fama horrorosa de que, né? Trabalha, ganha pouco e, né? Não é reconhecido e tudo mais. Eu acho que é um pouco isso. E a questão também, mas isso eles estão muito de olho já, né, na questão ambiental, que é a história dos pigmentos, das tinturas, né, em como que você investe na peça para que ela tenha na pré-produção, no durante, no pós-consumo, para ela não danificar tanto. Sim. Já tem alternativas muito legais de tecnologia para isso acontecer. Então, isso já está um pouco mais andado, eu acho. Tem muita coisa a fazer, mas já começou bem legal o movimento. Mas eu acho mais hoje a primeira coisa é abrir os números, ser transparente. E eu acredito que esse movimento está acontecendo. Sim. São poucas, mas existem as marcas que estão se movimentando para pensar a moda de uma forma mais sustentável. Tem uma loja
fora do Brasil que se chama Patagônia, e dentro da loja eles têm um local específico ali para você fazer reparo nas peças. Eu estive lá em janeiro desse ano, até tentei filmar assim, mas era proibido no final das contas, mas é muito legal, porque você leva, eu conversei com algumas mulheres, você leva lá a roupa e eles fazem o ajuste, mas eles também vendem a peça na loja se você quiser. Sim. Entende? Então, assim, veja que não é uma questão só do consumir, eles estão ali também estimulando que você faça o ajuste na sua peça. Sim, e eles fazem, a Patagônia especificamente, ela usa insumos totalmente sustentáveis, que eles compram de pequenos produtores, e também eles estimulam o comércio local, a mão de obra local, e eles são conhecidos por ter várias propagandas deles, que simplesmente tem uma peça e diz assim, não me compre. Você precisa realmente de mim? Que é a coisa do consumo consciente. Então, é uma marca muito conhecida por isso. Ela estimula o pensar, tipo, eu preciso mesmo dessa roupa, né? E são roupas de altíssima qualidade, não são peças acessíveis, mas duram muito, muito tempo. Sim. E é bem legal. E roupa não é só... não tem a questão da sustentabilidade, não é só no uso ou na manutenção. Recentemente, uma empresa, uma companhia aérea japonesa, fez ali tá fazendo um experimento, na verdade, para as pessoas que viajam, para que elas aluguem as peças lá, porque diminui o consumo do no avião de combustível? Que fica menos pesado. Menos pesado. Então, muito assim, legal. Não é legal? Então, assim, não é só essa questão do consumir, isso respinga em tantas áreas, né? Então, tem só que ver se o impacto de fato é significante. Sim. Porque às vezes, a ideia é muito legal, né? E a hora que você vai medir o resultado, você fala, putz, mas nem era tanto assim. Mas tudo bem, vamos começar de novo. Por isso fazer algo maior. Ainda. Exato. Teve também, mas muito legal. Tem um país que eu não vou me recordar agora, se eu lembrar, eu vou pôr aqui na tela. Mas tem um país que está estimulando a população a fazer ajuste nas peças. Olha. Para diminuir também esse consumo. Adorei. Porque às vezes é uma coisa pequena que você precisa ajustar, sabe? Você ganhou peso ou perdeu peso, precisa soltar uma costura, precisa, né? Então a gente pensa que já que tem que comprar outra coisa, chegou no brechó esses tempos uma blusa linda, maravilhosa, uma estampa linda de seda, mas dava para ver que era uma peça mais antiga, ela tinha uns babados que ali, meados de 2000, tava super em alta e tal. E eu bati o olho, tinha uma cara de peça datada. Eu virei pra minha sócia e falei assim, Isa, se tirar essa costura aqui, ó, aí mostrei pra ela, essa blusa vai ficar maravilhosa. Ela, será? No final das contas, ela levou, que ela tinha uma tesourinha pequena em casa, levou, tirou o babado, me mandou uma mensagem e falou assim, a blusa ficou linda, eu peguei pra mim. Então, assim, o tal do upcycling, né? Total. Tem muitas maneiras de trazer a circularidade. E a outra coisa, mas, nossa, vou usar roupa ajustada, não sei o quê. Gente, é muito mais barato, às vezes, você levar na costureira pra ela arrumar pra você e moldar no seu corpo do que você comprar uma nova. Exatamente. Tem isso também, você economiza dinheiro. As pessoas, o pensamento é esse. Fazer isso aqui, o que vai acontecer? Né? É que nem assim, tá em promoção algum item no mercado. Aí tem um negócio lá que você vai pagar R$20 se você comprar 2, mas o individual custa 15. Qual que você vai pegar? De 20. Sim. Faz mais sentido. É a mesma coisa. Começa a pensar dessa forma, a ver as suas ações de consumo desse jeito. Né? Eu tenho uma amiga que fala que ir comigo na farmácia é a pior coisa que tem. Porque, principalmente quando eu vou comprar protetor solar. Porque eu fico 3 horas dentro da farmácia com meu celular na listinha do PETA, que é a Associação de Proteção Animal, vendo as marcas de protetor e as marcas que eu gosto e tal, se pode, porque testa em animal ou não testa. E assim, testa em animal no Brasil não quer dizer que não testa fora, então tem que ver tudo isso. Então toda vez que acaba meu protetor solar e eu não acho o mesmo... É uma função. É uma função, porque é isso, você começa a olhar, então eu não vou, na parte cosmética, estética, eu não vou consumir produtos animais. Eu como carne vermelha, não devia, mas ainda não consigo fazer isso. Mas eu estou fazendo do lado de cá, porque é o que eu consigo, entendeu? Então não dá para desver, né? Depois que você começa a estudar, você vai olhar ali, ó, o teu blazer de linho,
Você fala assim, hoje tá 30 e tantos graus, não convém usar um blazer de linho. Beleza, mas eu vou num lugar que tem ar-condicionado. Então eu vou levá-lo porque ele vai só trazer uma camadinha aqui tranquila. Agora, se fosse Exato. sintético, então ter essa consciência em todos os sentidos, enquanto você tá pagando na peça, né? Porque muitas das vezes não vale. Exato. Né? Como que essa peça vai se comportar depois de uma possível lavagem? Como que você vai lavar essa peça, né? Porque tem esse impacto também das fibras mais naturais terem demandam Um cuidado um maior. cuidado maior. Uhum. E o pós também, né? Como que você vai fazer um possível descarte dessa peça, Exato. né? Uhum. Então, o nosso propósito hoje era trazer esse início de mudança de pensamento, né? Para que todo mundo possa ter essa consciência de que é possível em pequenas ações do dia a dia, especialmente com a roupa, né? Que é uma coisa que está no dia a dia de todos nós. Não tem como. Né? Se fosse possível, eu dava todo mundo pelado, ainda mais nesse calor. Nossa. Mas não dá, então a gente tem que, né? É isso aí, Carol. Escolhas. Muito obrigada. Obrigada a pelo você, seu convite. querida. A gente vai deixar aqui embaixo as redes sociais para vocês acompanharem o nosso trabalho. E até uma próxima. Até. Brigadíssimo.